Se você está percebendo que o seu marido ou sua esposa está desalinhado com coisas que vocês se comprometeram no início do casamento, vocês retomem esse alinhamento para que vocês consigam ter um casamento forte. E permaneçam se fortalecendo. Porque a força é assim, minha gente. Olha, presta atenção. Para você que é casado. A força, se você não continua estimulando, se você não continua treinando, você vai perdendo a força. Imagine só aqueles idosos que hoje tem problema de fêmur, de quebrar osso. O músculo daqueles idosos estão velhos. E eles pararam de estimular porque a vida foi exigindo outras coisas. O músculo foi ficando fraco, foi sobrecarregando a estrutura óssea e veio a quebrar o osso. No casamento, se você não fortalece diariamente, e esses 4 passos que eu vou te mostrar, você diariamente pode estar buscando viver para fortalecer o seu casamento. Se você todos os dias pegar essas coisas aqui, colocar em prática, você vai perceber o seu casamento forte. Aí eu posso dizer uma coisa para você, nada, nem ninguém vai conseguir combater o seu casamento. Quando eu e minha esposa tivemos o nosso primeiro filho, e depois o segundo e o terceiro, nós sempre tivemos um alinhamento no que diz respeito aos cuidados com os nossos filhos. Nós sempre tivemos um alinhamento, o que nós iríamos fazer com os nossos filhos. Como que nós iríamos educar os nossos filhos. E até hoje é assim, quando a gente vai decidir alguma coisa pelos nossos filhos, ou por qualquer outro tipo de realidade aqui na nossa casa, a gente alinha. Sabe por que a gente alinha? Porque sempre tem um que quer dar um pitaco. Quando a gente tem esse alinhamento forte, as pessoas podem até dar opinião, as suas opiniões. As pessoas podem até falar algumas coisas. Outras pessoas podem especular, pode dar opinião, pode falar o que for. Mas o que prevalece é o que eu e ela decidimos no nosso casamento. O que prevalece é o que nós alinhamos no nosso casamento. O que prevalece é aquilo que nós temos como pilares da nossa relação e do que nós determinamos que vai acontecer com os aspectos do nosso casamento. Esse alinhamento, essa força do casal vai fazer com que qualquer coisa que venha, eu olhe para ela olhe para mim e a gente perceba, está alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores, com aquilo que a gente estabeleceu para o nosso casamento, vamos manter. Se não estiver alinhado, vamos tirar e ponto. Se está alinhado, vamos manter. Se não estiver alinhado, nós vamos tirar. Por quê? Para que a gente faça as nossas escolhas no nosso casamento, fiquemos fortes com essas escolhas e não deixemos com que qualquer influência venha balançar esse alinhamento, venha tirar essa força que nós estabelecemos no nosso casamento. E o primeiro passo, que é fundamental, é importantíssimo, diz de base, diz de princípios, diz daquilo que faz com que o casamento permaneça forte. Sabe o quê? A comunicação. Gente, presta atenção numa coisa, que quando a gente fala de comunicação no casamento, a gente está falando de uma coisa que é muito importante. A comunicação, ela é a base para que o casamento seja forte. Por que a comunicação é a base para que o casamento seja forte? A partir da comunicação é que vai haver entendimento no casamento. Se você se comunica com seu marido, se você se comunica com a sua esposa, vocês terão a possibilidade de se entenderem e de se fortalecerem. Eu preciso saber o que está passando pela cabeça da minha esposa. A minha esposa precisa saber o que está passando pela minha cabeça. Você precisa saber o que está passando na cabeça do seu esposo. O seu esposo precisa saber o que está passando na sua cabeça. Porque quando vocês sabem o que está passando um na cabeça do outro, vocês vão ter possibilidade de se comunicarem e darem ali as suas sugestões e ajudarem um ao outro. Portanto, se não há comunicação, se não existe diálogo, se não existe comunicação,
vocês tendem a se enfraquecerem. O casal que não se comunica tende a se enfraquecer. Portanto, se você comunica-se com o seu cônjuge, comunica-se com seu marido, comunica-se com a sua esposa, consequentemente, vocês terão força, vocês terão comunhão, vocês saberão o que o outro está, o que o outro está pensando. Agora, veja, se não tem comunicação, não tem conexão. Se não tem comunicação, não tem conexão autêntica, não tem conexão emocional. E aí a família perde a força. O casamento perde a força. Eu preciso o tempo todo, de forma autêntica, com aquilo que eu sou, do jeito que eu sou, com o meu gênero, me comunicar com a minha esposa. Expressar para ela o que está passando dentro de mim. O que acontece comigo? Às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma situação no dia a dia, às vezes uma situação na minha família. Eu preciso estar o tempo todo me comunicando com ela, dizendo de mim, dizendo das minhas realidades, para que essa comunicação nos fortaleça. Existem casais que não se conhecem, que não conhecem o que o outro está pensando, o que o outro está querendo fazer da vida, porque não tem comunicação. Às vezes o seu esposo ou a sua esposa está morrendo emocionalmente do seu lado. Às vezes o seu esposo ou a sua esposa está num processo até depressivo e você não está percebendo isso, porque vocês não se comunicam. Essa comunicação diz de força no casamento. O seu casamento, ele tem a possibilidade de ser muito forte se você mantiver uma comunicação emocional. Como que vocês se comunicam emocionalmente? Será que você conhece quando a sua esposa está alegre? Você conhece, você percebe quando a sua esposa está triste? Você percebe quando a sua esposa está com raiva? Você percebe quando o seu esposo está talvez vivendo uma realidade interior e ele está expressando algo que não é positivo, e você consegue ter essa percepção para se aproximar, para cuidar, para fazer conexão, para que ele possa sentir que você está ali presente com ele, para que ela possa sentir que você está ali presente com ela. Isso é fundamental, porque o seu marido ou a sua esposa precisa sentir que você está presente. Precisa sentir que você está ali disponível para ele, disponível para ela, para ser de fato um com ele, para ser de fato um com ela. Ou você está só procurando aquilo que é o seu desejo, porque às vezes nós queremos ser correspondidos, nós queremos que o outro, o nosso cônjuge esteja com a gente, mas na hora que é para nós nos despojarmos, sairmos um pouco do nosso mundo para estar junto com ele, para estar junto com ela, para entender, para olhar, para ver que essa pessoa, poxa, não é a pessoa que eu me casei, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. O que está acontecendo? A comunicação, ela entra aí, ela entra em cheio. Por quê? Porque você se interessa por ela, você se interessa por ele, você se interessa pelos sentimentos dele, você se interessa pelos sentimentos dela. Você, como casado, você como casada, precisa se interessar pelos sentimentos da sua esposa, precisa se interessar pelos sentimentos do seu esposo. Se você trata os sentimentos dele ou dela de maneira negligente, de maneira desinteressada, você não vai ter comunicação emocional, você não vai ter conexão emocional. E a falta de conexão emocional dentro do casamento distancia as pessoas. A falta de conexão emocional, essa emoção que precisa estar o tempo todo viva. Se eu vejo que a minha esposa acordou e ela não está bem, alguma coisa está acontecendo. Se eu acordo e vejo que a Roberta está quieta, se eu acordo e vejo que a Roberta está calada, a Roberta sempre se comunica, me deseja bom dia, fala comigo, me dá um beijo. Se ela acorda e não está fazendo isso, alguma coisa tem de diferente. E eu preciso me interessar por isso. Eu preciso me importar com isso.
E me importando, eu vou me comunicar com ela. Eu vou perguntar, meu amor, o que está acontecendo? Você está bem? Você está triste? Aconteceu alguma coisa? Porque se a gente não dá atenção para isso, a gente desconecta emocionalmente